Pode recomeçar, então. Pode E continuar. outro, e outro ponto da temporalidade, eu falei como pelo fim do elemento combustível, né? Que a vela tem a duração de dias, de horas. Isso também porque quando usamos elementos orgânicos, digamos assim, como planta, perfume, flores, eles vão absorvendo energia, principalmente se for um lugar que tem muita circulação de pessoas, e isso acaba diminuindo um pouco a qualidade da firmeza. E é bom refazer a partir de quando esses elementos chegarem ao fim. Agora, quem pode montar uma firmeza? A firmeza, teoricamente, pode ser montada por qualquer pessoa, seja um médio experiente, cambone, iniciante, até mesmo o leigo. Então, tudo dependerá da sua fé, tanto no processo de montagem, até na escolha adequada dos alimentos e na intenção que você está realizando essa firmeza. Porém, devemos chamar a atenção que a pessoa tem que saber o que está fazendo, pois a escolha de qualquer elemento inadequado, onde colocar a firmeza, pode até acarretar em desequilíbrio energético da pessoa que está realizando. E o local mais adequado para realizar uma firmeza? Aqui Peraí, já traz. só um pouquinho. Além dessa questão que você falou, volta o slide anterior. Não, é isso. Que acarreta o desequilíbrio das energias da pessoa e do local, né? E não só isso, a gente tem que pensar nas consequências dos pedidos, né? Porque tudo que a gente faz tem consequências, né? Tudo. E aí, a gente está falando de um elemento magístico. Nós estamos falando de entrar em sintonia com todas as forças relativas àquela intenção. Todas as forças do universo relativas àquela intenção. Se a minha intenção é cura, é saúde para alguém, eu vou entrar em contato com a vibração do universo inteiro relativa à cura. Se eu estou com raiva, com ódio, né, com uma intenção destrutiva, negativa sobre um assunto, uma pessoa, eu vou entrar em contato com a força do universo inteiro relativa a isso, né? Então, tudo tem força mediante a minha conexão, né? No quanto de fato eu acredito que aquilo funcione, no quanto de fato eu deposito de mim nesse processo de firmeza, mas as consequências elas vão vir para mim em primeiro lugar. Não tem como a gente rezar para o outro e a reza ir direto para o outro. Primeiro a gente contamina a gente mesmo com a nossa intenção, a nossa vibração sobre aquela oração, né? Primeiro a gente contamina cada célula, as bilhões de células do nosso corpo físico, dos nossos corpos astrais, a gente entra em sintonia com aquela vibração que a gente está intencionando. Então, primeiro a gente se banha nela e depois a gente direciona, e a vela repete, né? Então, é importante a gente lembrar que tudo tem consequências. Pode continuar. Um local mais adequado. Já traz aqui que todo lugar que eu olhei, estudei sobre isso, fala que não para, de forma alguma, colocar em nenhum cômodo que alguém esteja, principalmente esteja dormindo, porque a energia que a firmeza vai levar vai concentrar ali por um tempo e pode causar desequilíbrio nas energias das pessoas que dormem no local. Então ele traz que o local ideal seria um local mais aberto, mas aí ele trazendo um exemplo de pessoas que moram em apartamento, recomenda um cômodo que esteja mais aberto, como uma área de serviço, algo desse modo. E principalmente deve evitar cômodos com muita circulação de pessoas, pois pode haver uma troca energética entre as pessoas que passam perto e a firmeza. E havendo pessoas ali com uma carga energética muito pesada e negativa, a firmeza pode absorver parte dessa energia e assim enfraquecer antes do desejado. Aí, assim ela vai deixar de cumprir um pouco, vai perder um pouco de poder para cumprir aquilo que ela foi proposta originalmente. E a regularidade da firmeza? A regularidade da firmeza sempre vai depender do objetivo que o médico, que a pessoa que está fazendo está querendo, a sua intenção, mas é sempre bom manter, principalmente o médio, para manter sua proteção e equilíbrio. Aí, e as firmezas frequentes sempre vão ajudar o médio a desenvolver uma conexão mais profunda com seus guias espirituais, falando de médio com contato maior, e vai facilitar essa comunicação e orientação. Isso vai resultar numa maior clareza e segurança durante os rituais e atendimentos espirituais.
E os benefícios da firmeza? Primeiro, a proteção espiritual. A firmeza vai criar um campo energético ao redor da pessoa que fizer, vai impedir, resumindo, a entrada de energias negativas, vai permitir o equilíbrio energético, que ao realizar a firmeza de modo regular, principalmente, a pessoa vai manter seu campo energético equilibrado, o que é essencial para uma saúde física e mental. E a conexão com seus guias. A firmeza fortalece a conexão, principalmente do médico com seus guias espirituais, que facilitará a comunicação e o recebimento de orientações. Em casos de casas que trabalham o fortalecimento do terreiro, que quando realizado em conjunto com outras formas de manipulação energética, a firmeza vai contribuir para a firmeza energética do terreiro e protegendo o espaço, assim como os participantes e rituais. E também o crescimento espiritual, que a firmeza ajuda o médium a desenvolver sua espiritualidade, promovendo um possível autoconhecimento até e evolução espiritual. E como realizar corretamente um resumo? Normalmente escolher um local adequado, que seja limpo e livre de distrações, e que a pessoa que fizer tenha um lugar tranquilo, principalmente para ter suas orações corretas durante o processo. De novo, usar os elementos corretos, pois cada firmeza, cada orixá, cada guia espiritual tem seus próprios elementos, que são associados a como as velas específicas, os perfumes, os alimentos, as pedras. Estabelecer a intenção clara, porque antes de começar a firmeza, a pessoa que realizar tem que ter uma intenção bem clara do que vai fazer a firmeza, do que ela quer tirar daquela firmeza, o que ela quer alcançar. E isso pode ser feito tanto por meio de orações, por mentalizações, pedindo proteção, orientação, auxílio espiritual e tudo que a gente já falou antes. Aí ele traz acender as velas e realizar orientações, porque a vela, ao ser acesa, vai simbolizar a abertura do canal de comunicação com o mundo espiritual, e as orações e as mentalizações são essenciais para fortalecer essa conexão. Indo para o final, uma diferença de firmeza e assentamento. O assentamento é uma força superior plantada, enraizada, fundida e semeada num terreiro, numa casa de umbanda. E o assentamento é uma estrutura de força para dar sustentação à base do trabalho espiritual. Então, a diferença de uma força firmada, que é temporária, a força assentada é uma força permanente. Isso quer dizer que mesmo que a vela, os elementos que ali estão, outros objetos não foram adicionados, o assentamento continuará vivo e atuante por causa de sua estrutura. E é preciso pedir orientação aos guias-chefes da casa para que ele determine quantos e quais assentamentos serão necessários numa casa, por exemplo. Então, cada casa tem o seu propósito de missão a ser desenvolvida e os assentamentos deverão ser feitos seguindo esse pensamento e a necessidade. E primeiro, que todo lugar aparece é que ninguém assenta fora o que não está assentado dentro. Então não adianta você querer assentar um orixá, assentar um guia, se já não estiver assentado dentro de você primeiro. Se não houver um sentimento puro, um sentimento nobre, você vai estar só juntando elementos e depositando no recipiente. E nesse sentido, eu gostaria de fazer uma outra observação muito importante que a gente precisa entender, gente. Qual é a força, né? Maior força do universo? O amor. Pois é. O amor não é o amor? Uhum. O amor. Então, tudo que é contrário ao amor, e quando eu falo contrário, gente, não é necessariamente coisas ruins. Às vezes a pessoa só não tem ainda maturidade, às vezes ela só ainda não sente o amor de uma maneira mais universal, fraternal, ela ainda não alcançou. Bom, aqui na Terra, a gente, em geral, temos muita dificuldade de termos esse amor fraternal, esse amor que Jesus veio nos ensinar, novamente, né? Veio nos lembrar, porque saber a gente já sabia que a gente precisava ir nesse caminho, mas ele foi a figura que trouxe isso em exemplos vívidos, né? Em maioria, e que marcou muito a nossa trajetória enquanto aqui na Terra. Mas quando a gente pensa em amor, tem pessoas que têm maior condição de sentir isso, e tem pessoas que não têm, porque tem outros nomes
que não são amor, né? Às vezes é carinho, às vezes é afeto, às vezes é ternura. Desenvolve-se vários outros, né, outros sentimentos, mas que o amor né, na concepção da palavra, na profundidade da palavra, a gente não consegue acessar com tanta clareza. E só que os sentimentos negativos a gente acessa, né? A gente acessa um nível de raiva e a gente às vezes não se conhece nesse ponto, porque a gente está tentando manter um autocontrole, a gente está tentando sair desse movimento, mas que a gente está muito mais próximo dos nossos instintos animais, né? Vamos pensar assim, do que da pureza dos anjos. Então, é mais fácil para nós sentir os sentimentos negativos com maior intensidade do que os sentimentos positivos, com a mesma intensidade, né? Se a gente for parar para pensar a intensidade da raiva que eu sinto de acordo com o que aconteceu comigo, às vezes num outro momento que eu estou sentindo alegria, amor, não tem a mesma intensidade, né? É, e é isso, precisa, ninguém assenta fora o que não está assentado dentro. E isso é muito importante, independente de ser assentamento ou firmeza, mesmo dentro da firmeza, que é algo mais simples, que não é permanente como o assentamento, se eu não tenho de verdade aquilo dentro de mim, aquilo não vai ter eco no universo, né? Se aquilo não é que não tem de verdade, mas às vezes não tem com a força que se é necessário para que tenha força e atingir, né, grandes escalas. Tem pessoas que realizam trabalhos é, negativos, né, de magia negativa, usando de muitos elementos, de muita coisa assim externa, né? Material, de vários materiais, mas que ela própria não tem força para, como é que eu vou dizer? Para ativar tudo aquilo, né? E tem gente que com uma simples vela tem uma força descomunal, porque é construção interna para ter força, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Assim, não importa, nesse caso. Porque tem gente que, mesmo desejando muito mal, ele não consegue atingir muito mal, porque ele não tem essa força dentro, né? Ele não tem. E essa força, com certeza, ela vem de uma fé em si, de uma convicção da vontade, né? A gente precisa ter convicção do que a gente está fazendo para que se tenha força. E convicção é algo que quase ninguém, ainda mais agora, assim, né? Nos tempos atuais, quem tem convicção de quê? Quando a gente pensa em convicção, é uma palavra que a gente quase nem usa, né? É igual a palavra honra, né? Tá tão em desuso que a gente nem fala honra. Me sinto honrado. Alguém se sente honrado com alguma coisa, né? É difícil a gente pensar na profundidade dessas palavras e o que elas representam e significam atualmente, né? E convicção, a gente está tão sem tempo para pensar, né? Nosso cotidiano é tão cheio de histórias e de distrações que ter convicção em algo leva tempo, né? Leva um tempo ali concentrado naquilo. E a gente concentra em quê atualmente, né? É tanto assunto o dia todo. Nosso dia, com essa correria, né, que a gente tanto fala, não dá tempo de ter convicção quase em nada, né? E que dirá na gente mesmo, na força interna que a gente tem. Todos temos, mas uns desenvolveram mais ao longo dos milênios e outros menos. Por isso que não tem como o que colocar para fora o que não tem dentro com verdade, com profundidade. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Assim, até lendo sobre a firmeza, eu falei, nossa, acho que eu tô fazendo a firmeza errado, gente. Tá muito aquém do que a teoria traz. Eu falei, também tá fazendo com mais convicção, digamos assim.
que às vezes a gente faz no automático mesmo, né? Porque fala é simples, mas tem tantos detalhes. É simples em questão de elementos, digamos assim. Pode ser uma vela, um copo d'água, mas Uhum. questão de dentro para fora não é tão simples. É bem isso. Pode continuar. Falta só mais um, que uma casa pode. Uma casa pode ter vários assentamentos, e que os mais comuns são os de guia-chefe, de orixá e de linha. Às vezes tem algum dos zeladores da casa e o assentamento dos guardiões que é a tronqueira. E por hoje é só mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Samanta, Samanta. Oi? Não, assim, achei bem interessante tudo que foi falado sobre essa diferença, né, de firmeza e assentamento. E eu tinha bastante dúvida em relação a essa questão. Me, at- Me atrapalhava um pouco na questão da Umbanda, a questão dos arquétipos. A questão da vela, a questão do porquê de tudo aquilo. Porque antes de eu entrar para a Umbanda, eu estava badalando muita questão de estudos dentro da questão de física quântica e etc. E já tive algumas experiências sem usar arquétipo nenhum. Então, estudando a Umbanda, né, estudando, porque antes eu não estudava, né, e teve uma questão no livro Casos de Umbanda que me chamou bastante atenção, né, que a vovó Benta fala que a magia realmente é mental. E quando a gente não estuda, muitas vezes a gente tem esse pensamento de às vezes até achar que a Umbanda pode ser uma coisa, vou falar, não, assim, a grosso modo, arcaico, por se usar de arquétipos. Quando, na verdade, quando se estuda mesmo, a gente aí cai dentro disso que você comentou agora, sobre a convicção, e também cai, aí se une aquele ponto, né, que eu li dentro do caso de Umbanda, que fala, ó, a magia realmente é mental. E nesse livro fala que toda questão que há a ser, por exemplo, uma entrega que é feita, né, vamos falar assim, na mata, uma, tudo tem uma. Eu nunca tinha ouvido esse nome. É uma duplicata espiritual. É tipo assim, é como se fosse na terra como no céu. Gera-se uma duplicata, é isso mesmo. Gera-se uma duplicata no astral, né? Então, tudo é como se for. Aí, se eu tô. Depende, se eu estou enviando para alguma pessoa, aquilo eu estou enviando com um destinatário. Mas às vezes a pessoa não está com aquela energia de receber, ela não vai receber. Aí parece que se a gente for mexer o doce, assim, cai tudo na energia mesmo. É isso mesmo. Cai tudo na energia. Sim. Né? E que parece, pelo que se estuda, pelo que você comentou agora, é tudo a questão do que a pessoa tem dentro, de como aquilo está estruturado dentro dela, sendo canalizado por aquilo que ela está fazendo do lado de fora, através daquela vela, através daquilo que ela está, daquela firmeza, daquele assentamento ali. E Então é é tudo uma questão da convicção com aquilo que ela está posicionando de fora. É sim. isso mesmo? Sim, porque os elementos, essa questão de arcaico ou não, né? Quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa em algo arcaico, é algo em desuso, algo que Sim, perdeu o sentido, né? Algo que, é distante da realidade atual. Mas vamos lá para o princípio do nosso corpo físico, né? No nosso corpo físico, a gente precisa se alimentar e a gente se alimenta de vegetais. Olha a sim, força que tem um vegetal. Me mantém vivo, sim, né? Ao mesmo tempo, o meu corpo é feito de minerais. Eu tenho ferro, eu tenho, né? Eu tenho vários minerais dentro do meu corpo. Então, quando a gente pensa em Umbanda, a gente entende a ligação com a natureza, a gente entende que é a ligação com a essência de tudo e que é formado e que nós somos formados dela. sim, Então, nesse sentido, e eu entendi seu comentário, e é muito.
muitas pessoas pensam dessa maneira também, mas não compreendem a grandeza e a ligação que temos com todos esses elementos, por mais simples que pareçam, sim, porque somos feitos desses mesmos materiais, né? Tudo aqui na Terra tem um mesmo princípio e são só combinações diferentes dos mesmos materiais, né? Cada animal, né, tem um formato e uma estrutura física porque combinou esses elementos que estão disponíveis na nossa natureza aqui de uma maneira diferente da nossa. E assim, sim, cada tipo de planta, cada tipo de. Então, se tudo que existe, a base é a mesma, né? sim, E estamos aqui só sendo uma mistura diferente uns dos outros, né? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal. E então, quando a gente utiliza desses elementos simples e naturais, eles trazem a força deles. E unida ao nosso pensamento, à nossa intenção, a nossa convicção para que seja realizado, né, tal e tal situação, a gente une forças. sim, E essas forças já estão dentro de nós também. Que é como eu disse, né? Temos em nós essas forças, esses elementos externos ecoam dentro de nós também. E aí, é isso que a maioria das pessoas não compreende quando não estudam e não entendem da Umbanda em si, sim, porque é uma simplicidade que tem uma força imensa. A gente na Terra ainda precisa dos elementos materiais, muitas vezes, dos acontecimentos que estão assim a olhos vistos para a gente acreditar, né? É o incrível, é o antigo ver para crer. Só que tem o lado negativo de ter que ver para crer, e tem um lado muito positivo que a gente vai já condicionando dentro de nós, né? Vai trazendo do nosso inconsciente tantas outras vivências, tantas outras memórias que a gente já vivenciou fazendo aquilo, né? Porque nós somos um ser contínuo, apesar de que hoje não me lembro da minha última vida, ela está armazenada aqui. E à medida que eu tenho uma sim, atitude hoje que me remete a algo que aconteceu no meu passado, aquele sentimento que eu tive naquele momento, junto com o sentimento atual, é algo que só ganha força, que só amplia, né? E se formos parar para pensar, a gente não modifica muito da gente mesmo de uma vida para outra. A nossa mudança é muito pequenininha. Então, a gente, na verdade, a gente repete muito do que a gente já fez. É só a gente uhum, observar as nossas tendências, né? Ah, eu tenho tendência, sei lá. Ah, falar muito. Com certeza eu já falava muito na última vida, sabe? Não é muito diferente. Eu tenho uma tendência a um vício do tabaco. Gente, com certeza na última vida eu fumei muito, né? Ou então, assim, eu percebo que eu tenho problemas respiratórios nessa vida. Não fumo hoje, mas de onde veio os problemas respiratórios? De um abuso que eu fiz com relação a essa estrutura, a esse sistema, né, no meu corpo anterior. Então, a gente tá ligado a todos os velhos hábitos, todos o que a gente já construiu da gente até aqui. A gente tem essa ligação e o sentimento, mesmo que no nosso inconsciente, ele está ali, a memória está ali. Então, a força que a gente acessa, de acordo com uma ritualística que muitas vezes a gente já fez antes, que é acender uma vela, né? Há pouquíssimo tempo que a gente tem eletricidade, toda essa tecnologia que utilizamos hoje, né? Houve uma revolução muito rápida, mas a gente acendia a vela até ontem, vamos colocar assim. sim, Então, você pensa quanto de memória eu tenho de acender uma vela, né? E aí, quando eu pego essa vela, ainda coloco outros elementos que eu sei que são importantes naquela firmeza, né? Que é ser uma firmeza de conhecimento, ser uma firmeza para os ciganos. A gente já tem gravado intuitivamente, vem quando a gente está fazendo alguma firmeza, a gente lembra de algumas coisas que é bom a gente ter ali também junto, né? E é tudo simples, gente, porque se vocês forem observar,
E aí, quem está há mais tempo no terreiro, né? Quem já viu os guias fazendo firmezas, piscando os pontos, trazendo essa magia para o material, eles pedem materiais simples, né? Cada um do seu jeito, mas são materiais simples para fazer uma firmeza, né? Em dias de homenagem, em dias de festa, que a gente faz a nossa firmeza para cada orixá, por exemplo, o que que a gente coloca lá? São coisas simples, mas que são coisas ligadas a essa força. Animal, vegetal, mineral. O animal que usamos, né, na Umbanda é nós mesmos, né? É a nossa energia. A gente não tem, né, nenhum tipo de ritual que vai usar de sangue, né? Nenhum tipo nesse sentido, não. Mas os alimentos, as ervas, os instrumentos mesmo, né? Que simbolizam aquela força. Igual, Iemanjá, né? As conchas do mar, a areia, a água do mar. Então, tudo isso são elementos que, com a nossa intenção ali, naquele momento daquela firmeza para ela, né? As flores, as frutas, tudo isso vai trazer uma força de renovação para nós, em primeiro lugar, e para todo o ambiente. Então, nós temos, de fato, uma responsabilidade grande nesse pedido, principalmente quando a gente está dentro do terreiro, né? E aí eles vêm com um presente para nós, como se a gente até precisasse, do tanto que eles já cuidam da gente, eles ainda geralmente nos dão o presente da gente fazer um pedido, acendendo uma firmeza individual, não é? Sim. Então, olha só como isso é grande, né? E aí, ali, porque existe a firmeza do terreiro e a gente acende uma pequenininha junto ali, né? Mais individual. Então, a gente recebe muitas bênçãos, né? Através dessa ritualística, através dessas firmezas, através de tudo isso. Agora nós vamos, né? Já estamos nos preparando para a festividade de Ogum. Então, tudo isso já está sendo alimentado, né, em vibrações todos os dias, até chegar lá. Então, a força que isso tem, né? E não é de um dia só, é realmente de um contexto que vai só ampliar, né? E a gente vai ampliar até o dia da festa, é o ponto alto dessa vibração. E isso vai reverberar tanto no nosso corpo físico como em todos os corpos astrais. E na nossa vida, lógico. Mas à medida que a gente vivencia isso, isso traz para nossa mente, isso nos conecta com essa série de outras memórias relativas a essa fé, né, às convicções que a gente está desenvolvendo, que a gente está buscando ter, e essa conexão com a nossa essência. Entendi. Então, assim, só para eu entender. Então, quer dizer que a firmeza, né, pelo que eu entendi, o assentamento geralmente se faz mais dentro das casas, né? É dentro das casas, dentro, né, do terreiro. E a firmeza a gente pode fazer com uma intenção específica. Aí tudo se trata de uma soma de forças que, ou seja, existe a força do que a gente já acumulou na nossa jornada de alma, igual você comentou, né, que não é tão recente assim, que não é tão longínquo, porque a tecnologia da energia elétrica ela vem, bem dizer, né, de 100 anos para cá. Aí junta a energia de cada elemento que existe ali correlacionado com que a gente com aquele orixá ou com aquela questão que está ali, né, junto com a vela, por exemplo. Então pode ter a vela ou pode ter outros elementos, como por exemplo, a vela com uma concha, a vela com alguma coisa que representa, né? Então cada elemento que está ali junto com a vela são veículos de força. Uhum. Sendo que a principal é a intenção que a gente está colocando quando a gente está somando essas forças. É isso? É isso, É isso? é isso. Entendi.
e assim a gente faz magia. Então tá. Então, é uma conjunção de forças, assim. Mas a principal é a que a gente está emitindo, por isso que você comentou. Sim, Tem gente que com uma vela faz um estrago, dependendo. sim, dependendo Entendi, da força interna. Sim. entendi. Então tá. Por isso que eu tô falando, às vezes a pessoa usa milhares de elementos externos, mas ela não tem força, então aquilo não atinge nada além dos muros, sabe assim? De Sim, onde ela está. Aquilo não vai para o universo, assim, da maneira que iria se ela tivesse força. E essa força vem dessa convicção, vem da fé, vem da minha força interna mesmo, do meu sentimento, né? sim, sim. Tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Sobre as firmezas? Antônio, você gostou de fazer esse estudo? Ficou muito rico, ficou cheio de detalhes. Você Acho que gostou desse podia estudo? trazer mais, né? Acho que foi um tema mais fácil de achar coisa assim. E saber mais, porque eu acho que todo mundo devia saber, tá muito distante, talvez, a prática da teoria, igual eu falei antes, o que a gente sente, o que a gente faz. Sim. Aí acontece o que aconteceu hoje. É isso. Amanda, Rosana, Breno, Dora, querem falar alguma coisa? Não, tranquilo. Foi bem rico mesmo. É bem interessante a gente entender essa importância, porque que nem ele falou, vocês falaram. Às vezes a gente põe sem pensar o que está fazendo, né? Às vezes pensa demais e não tem ideia da consequência, né? Da importância que é a firmeza ali com ou sem os elementos. Mas foi bem interessante, Antônio, a gente entender um pouquinho, né? Que às vezes só vai lá, o põe a vela, acha que é uma coisa básica, né? Mas na realidade você está buscando alguma coisa. Seu pensamento ele está sendo direcionado para alguma coisa, né? Então você está usando um elemento e outros que vão estar à volta para poder chegar a um objetivo. Mas foi bem interessante a gente pensar assim, a gente Sim, entender um pouquinho qual é essa importância de você fazer a firmeza, de você pedir uma intenção, né, de você colocar a vela em si para uma oração, ou para alguém, ou para você mesmo, né, usar com mais consciência, né, seria aí esse objeto, pelo poder que ele tem, pelo poder que ele pode trazer. Foi muito bom, parabéns aí. Ainda eu não trouxe, mas alguns lugares falam pelo tamanho desse poder, né? Para você não fazer firmeza cansado, você não fazer firmeza com raiva, você não fazer firmeza com nenhum sentimento negativo. Caso você precise fazer firmeza, não fazer naquele momento que você não está emanando uma vibração tão boa assim. Ou às vezes que você não está íntegro ali, né? Você não está presente naquele negócio. Você vai É. fazer por fazer, né? Tem que estar entregue e vivendo só o agora. Tem que estar concentrado nisso, porque senão realmente não chega a lugar nenhum. Eu já vi também, que eu andei vendo alguma coisa, que quando você faz uma firmeza, por exemplo, para alguma pessoa que faleceu, que aquela oração e aquela, quer dizer, aquela vela que se acende, né? E aquela intenção que você faz chega onde a pessoa estiver. Ele caminha pelo universo, né? Caminha, e é por isso mesmo que é tão importante, às vezes, quando a gente tem notícia de alguém que não está bem no plano espiritual, que a gente sabe, às vezes, de mortes violentas, mortes acidentais, assim, de bruscas, né? Que a pessoa não estava doente, não estava velha, né? São mortes mais chocantes, ajuda muito,
né? Quando a gente acende a vela, porque lembrando que ela vai ser o repetidor do nosso pedido. Ela vai repetindo. Quantas horas ela durar, ela vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, fortalece muito a pessoa que está do lado de lá. A minha mãe, ela sempre, assim, a gente sempre aprendeu a questão do pedido para as almas, né? Eu falo assim, para as almas. Mas sempre veio também aquele ensinamento no caso que a Rosana falou, quando é a pessoa falecida, você não coloca essa intenção dessa vela dentro de casa. Geralmente é fora, né? Eu sempre fiz no ato fora de casa. Então, sempre pedindo aí para as almas em intenção, né? Porque sempre existe também a força delas, né? Eu falo muito eu peço muito às almas benditas, às caridosas e às sacrificadas. Então são as três almas. E, geralmente quando você pede, eu tenho o hábito meu, é sempre colocar a vela nessa intenção fora de casa, né? Uhum. Não sei dizer em sentido por que disso, né? A gente aprende muita coisa aí com o pessoal que às vezes, como diz, veio antes de nós, mas às vezes não explicam o porquê, né? A gente só segue. É, Mas eu faço muito. essa questão do local é o que o Antônio trouxe para nós. A gente precisa ter sensatez do local. Não pode ser num lugar que a gente dorme, num lugar que transita muita gente, que a vela vai ficar ali exposta, que as pessoas vão ficar ali passando, vendo, né? Então, assim, precisa ter essa sensatez do local. Talvez era um jeito mais simples de explicar, põe lá de fora, que aí já resolve todas as questões. Mas é isso, é ter sensatez. Gente, nosso estudo vai cair de novo. Vamos finalizar? Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado pela Quiserem, presença de todos. se Boa vocês noite, quiserem obrigado, perguntar Antônio. mais, a gente Obrigado, conversa. viu? Obrigadão, Antônio. Tchau, tchau, Obrigado, viu, pessoal. Antônio? Parabéns, tá? Eu que agradeço pela presença, muito obrigado.